Bem, Aquário, olha, vamos nos conectar com a sua energia porque eu sinto que hoje algo importante se confirma para você. Pode ser que uma verdade não possa mais ser escondida, e as cartas mostram muito claramente um movimento do destino no amor que chega exatamente no momento certo para você, Aquário. Olha, sai matrimônio e que carta tão importante para abrir a sua leitura, Aquário. Esta não é uma carta leve, não é uma carta passageira, muito pelo contrário. Aqui se fala de união, de compromisso, de algo que quer ter nome, forma, estrutura. Eu sinto que para muitos de vocês isso toca diretamente o amor, sim, um relacionamento que se formaliza, uma conversa séria, uma proposta, ou até a confirmação de que uma pessoa realmente te vê para algo estável. Não tenho dúvida de que aqui há alguém pensando em construir algo com você. E agora também pode ser que você não esteja em um relacionamento. E ainda assim esta carta esteja falando de um vínculo que começa a ficar sério. Alguém que deixa de brincar, alguém que deixa de te confundir, alguém que começa a se mostrar como realmente é. E se você está perguntando sobre um ex, cuidado, porque matrimônio também pode indicar intenção de retorno, mas não para repetir o mesmo, e sim para falar de compromisso real. Se ele voltar sem clareza, você já vai notar, você verá. Em alguns casos, esta carta fala de acordos, pode ser uma sociedade de trabalho, uma assinatura, um contrato. Algo que é selado e, no âmbito econômico, Aquário, te beneficia, mas com letras claras, com limites claros. Cuidado com a idealização, porque a carta é muito bonita, sim, mas também te pede maturidade. Não se trata apenas de se apaixonar, trata-se de escolher bem. Na verdade, eu sinto que o que vem para você quer estabilidade, quer verdade, quer futuro, e isso, Aquário, já está se movendo. Como sempre te digo, esta leitura é geral, não personalizada. Se você quiser uma leitura pessoal só sua, pode agendá-la na minha página carlatarot.com. O link você tem aqui no vídeo e também no comentário fixado do seu signo. E eu sinto que isso está apenas começando. Algo muito importante que está se confirmando para você, então fique comigo até o final, porque há uma mensagem que é justamente para você. Veja, a primeira carta é o Três de Espadas. E assim que esta carta aparece, a primeira coisa que sinto é uma ferida emocional que ainda está falando. Aqui houve dor, Aquário. Houve uma decepção, uma distância, uma verdade que machucou ou um rompimento que te abalou profundamente. Pode ser uma terceira energia em alguns casos, sim, uma interferência, uma dúvida, alguém que não soube escolher, ou uma situação na qual você sentiu que te deixaram esperando por uma clareza que nunca chegava. E isso te marcou. Não, não é algo pequeno. Isso te marcou. O Três de Espadas me diz que o coração teve que passar por uma limpeza necessária. Às vezes, esta carta sai quando uma pessoa continua forte por fora, mas por dentro ainda tem um espinho. Pode ser que você tenha se feito de forte, que tenha seguido em frente, que tenha se enchido de atividades, de trabalho, de obrigações, mas à noite, no silêncio, voltam pensamentos, voltam perguntas, volta aquela sensação de por que aconteceu daquele jeito. Você sabe que esta carta não sai para te castigar, ela sai para me mostrar que essa ferida já está pedindo para ser reconhecida a fim de terminar de cicatrizar. Também pode ser que isto fale de alguém que se afastou de você, que agora entende o dano que causou. Porque alguém, a sua energia, move pensamento, move consciência, move verdade. Para Aquário, isso bate forte porque você precisa de liberdade, sim, mas também de autenticidade. Você pode suportar uma distância, pode suportar um processo, mas o que você não suporta é a incoerência. O que você não suporta é que te amem pela metade, que te falem pela metade, que te escolham pela metade. E aqui há uma ferida justamente por isso. Agora, a carta seguinte confirma tudo. Sai o despertar. Impressionante. Porque depois da dor aparece a consciência. Depois da confusão aparece a revelação. O despertar não vem suave. Não. Esta carta vem te dizer que algo será visto como realmente é. Cai uma venda, termina uma ilusão. Você entende por que algo aconteceu ou uma pessoa finalmente entende o que sente por você. E isto pode ocorrer de duas maneiras. Para alguns, o despertar é seu. Você diz: já está, já entendi. Não vou continuar sustentando o que me quebra, não vou perseguir. Eu atraio, não persigo. Para outros, o despertar é da outra pessoa. Alguém abre os olhos? Alguém se dá conta do seu valor? Alguém compreende que te perdeu? Ou que está prestes a te perder se continuar adiando o que sente? Esta carta tem um peso profético muito grande, Aquário, porque não está falando de uma dúvida qualquer, está falando de uma verdade que se impõe. Isto sim ou sim vai se mover, sim ou sim.
Pode ser uma conversa pendente, pode ser uma ligação, pode ser uma notícia forte, pode ser uma confissão. Eu sinto até que alguns de vocês vão ver um sinal muito claro, algo que rompe a ambiguidade. Te digo isso assim, com segurança, porque o despertar não deixa ninguém no mesmo lugar. No amor, esta carta eu adoro para você. Por quê? Porque te tira do limbo. Se havia uma pessoa indecisa, ela começa a se definir. Se era você quem estava preso ou presa entre soltar e esperar, aqui você recupera o centro, recupera a visão. Aquário é visão, é futuro, é mente elevada. E quando você desperta, você não aceita mais migalhas, não aceita mais o mesmo de antes. Por isso, esta carta, embora venha depois da dor, na verdade é uma bênção. O sol volta a brilhar, mas primeiro você tinha que ver a verdade. E agora veja a terceira carta, 7 de ouros. Esta carta traz tudo para a realidade, porque depois da dor e depois do despertar, vem a avaliação, vem o olhar com calma para o que vale a pena cultivar e o que não. O 7 de ouros fala de tempo, de espera, de semear algo e se perguntar se realmente dará frutos. No amor, isto me diz que há uma conexão importante, sim, mas também uma pausa necessária. Nem tudo se define em um dia, nem tudo se resolve em uma única conversa. Aqui há algo que está se acomodando lentamente, mas está se acomodando. Pode ser que você esteja olhando para alguém e se perguntando: eu invisto mais energia aqui ou não? Continuo esperando ou me retiro? Esta pessoa realmente pode me dar o que preciso? E a carta te diz: observe, não se precipite, mas também não se engane. Observe fatos, observe constância, observe se o que te prometem tem raízes ou só tem palavras. Porque, Aquário, você pode amar muito, mas precisa de coerência, precisa de projetos, precisa de uma visão compartilhada. Para alguns, este 7 de ouros fala de um relacionamento que sim, tem futuro, mas que precisa amadurecer. Pode haver distância, tempos diferentes, processos pessoais, até temas de trabalho ou de dinheiro que hoje interferem um pouco. Mas a semente está lá, a conexão está lá. O que acontece é que vocês precisam de paciência inteligente, não de espera cega. E aí está a chave. Não se trata de ficar imóvel sofrendo, mas de se dar valor enquanto a vida te mostra se isso cresce de verdade. Para outros, esta carta te diz algo muito claro. Não continue regando onde não há resposta. Não continue investindo em quem não sabe cuidar do que recebe, porque você já passou pelo 3 de espadas, já conheceu a dor. E justamente o despertar veio para que você não repita, volto a te dizer, para que você não repita. Há uma lição muito forte aqui sobre amor próprio, sobre dignidade emocional, sobre saber esperar o correto e não se conformar com o incompleto. No âmbito profissional e econômico, que também aparece ao fundo, esta sequência fala de uma decepção prévia, uma tomada de consciência e depois uma colheita que demora, mas chega. Se houve uma promessa que não se concretizou, algo melhor começa a se reorganizar, acaba que é uma demora, ainda que você ainda deva ter paciência. Mas a mensagem dominante aqui, sem dúvida, é a do coração. E te digo algo mais, Aquário, alguém está pensando muito em você, muito. Pode ser uma pessoa que te feriu, pode ser alguém que se afastou, pode ser alguém que só agora desperta porque sente. Mas estas cartas estão nomeando um processo real, um processo real. Não é coincidência que você esteja ouvindo isto hoje. Repita comigo. Eu curo o que doeu, eu abro os olhos para a verdade, eu só escolho o que também me escolhe. Eu mereço um amor claro, estável e verdadeiro. Que assim seja e assim será. Sinto que há mais, vamos ver o que mais as cartas nos dizem, porque isto ainda não terminou de se abrir totalmente. Há uma energia muito marcante. Resistência, medo e um começo que já quer entrar. Então respire comigo, não vá embora. Porque o que se mostra agora vai confirmar quem está lutando por você ou que parte de você tem que deixar de sofrer para voltar a começar. Veja o que se mostra. 9 de paus. E esta carta confirma totalmente o anterior. Aqui há cansaço emocional, sim, mas também resistência. Você aguentou muito, Aquário. Sustentou mais do que muitos imaginam. E em temas do coração, esta carta fala de alguém que está ferido ou ferida, mas ainda não se rende totalmente. Pode ser a sua energia, pode ser a daquela pessoa ou até ambas. Há defesas altas. Há medo de voltar a confiar. Há uma sensação de se eu der mais um passo, que seja com cuidado. Cuidado com isso, porque às vezes a gente se protege tanto que termina fechando a porta para o que era realmente para nós. O 9 de paus me diz que aqui houve luta, desgaste, idas e vindas, ou simplesmente uma história que te exigiu demais. E eu sinto que você está naquele ponto de dizer: não aguento mais jogos, não aguento mais ambiguidades. Se alguém me quer, que venha claro. Se não, não. E honestamente, eu adoro essa energia porque você está se dando valor. Você está se dando valor. Agora aparece 9 de espadas. E que impressionante,
porque aqui vejo a parte mental muito carregada. Insônia, ansiedade, pensamentos repetitivos, culpa, arrependimento. Esta carta fala de uma mente que não descansa. Pode ser a sua remoendo o que foi vivido, perguntando se fez o certo, se deveria ter falado, se deveria ter soltado antes. Mas também pode ser a de alguém que agora está sentindo o peso do que fez ou deixou de fazer. De fato, eu sinto que em muitos casos há uma pessoa que não está em paz, não está em paz com você nem consigo mesma. E aqui está o ponto importante: o 9 de paus e o 9 de espadas juntos me dizem que a batalha já não é só externa, é interna, já não se trata apenas do que aconteceu entre duas pessoas, mas do que isso deixou dentro. Medo de repetir, medo de se abrir, medo de acreditar outra vez. Mas, por sorte, a leitura não para por aí. Não, não. Porque a última carta abre a porta, sai o As de Paus. E isto, Aquário, é um sim do destino. É um começo, é uma faísca nova de paixão, iniciativa, impulso, vida. Depois do cansaço e depois da angústia aparece uma força que empurra para frente. Para alguns, isto é uma pessoa que volta com intenção real de agir, não apenas de falar. Para outros, é alguém novo que entra com muitíssima química e com uma energia completamente diferente. E, para muitos, também é o seu próprio renascer, a sua vontade de voltar a sentir, de voltar a confiar, de voltar a escolher a partir de um lugar mais saudável. O As de Paus não pede para olhar para trás eternamente. Pede movimento, decisão e dá o primeiro passo já. Mesmo que esse passo seja com você. Impor um limite, fechar uma porta, responder diferente ou abrir-se a nova oportunidade. Porque sim, a dor prévia sim, houve ansiedade sim, houve desgaste. Mas isto termina em abertura. Termina em abertura e portas se abrem. Portanto, em definitivo, o que aconteceu anteriormente não era o final, era a preparação. Está te preparando para algo grande no amor. E eu não tenho dúvida de que você vai se surpreender muitíssimo com a forma como isto se transforma. Bem, Aquário, vamos ver esse conselho final. Eu sinto que esta mensagem é simples, mas muito importante para você hoje. Saia o pensamento positivo. Veja, a sua mente está criando muito mais do que você imagina. Por isso, eu diria para você não continuar alimentando a preocupação, a ferida ou o medo. Mantenha-se no amor, mantenha-se em uma visão saudável do que você merece, porque uma atitude positiva sustentada com intenção te aproxima da vida que você quer construir. Não é negar o que doeu, não, não. É não viver dentro disso para sempre. Pode ser que isto seja exatamente o que você precisava ouvir. Confie no seu processo, Aquário, e obrigado por estar aqui. Todas as bênçãos para você, hoje e sempre.